Muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos começar o nosso curso de cálculo de probabilidades. Na aula número 1, nós vamos aprender o que é um experimento aleatório, o que é um espaço amostral e um evento e a calcular probabilidades simples. Sejam todos muito bem-vindos ao Smart Groups e vamos à nossa aula de hoje. Bem, quando nós falamos em calcular probabilidades, a primeira coisa que nós temos que ter bem claro é que as probabilidades elas são baseadas em experimentos aleatórios. O que são os experimentos aleatórios? São experimentos que dependem do acaso, experimentos para os quais a gente não pode prever o resultado. Um exemplo, se a gente pegar uma moeda e lançar para cima, a gente não pode prever, por exemplo, que saia na face voltada para cima cara, ok? Então, lançar uma moeda e olhar o seu resultado é um experimento aleatório, porque o experimento depende do acaso, ok? Um outro exemplo, se nós pegarmos um dado e jogarmos sobre uma mesa, nós não podemos prever, por exemplo, que possa sair na face voltada para cima 4 pontos. E não podemos prever, porque quando a gente lança um dado, o resultado depende do acaso, é um resultado aleatório. Então, experimento aleatório é qualquer tipo de experimento para o qual a gente não pode prever o resultado, ok? Bem, a gente não pode prever o resultado, mas a gente pode prever os possíveis resultados. Como assim? Lembra da moeda que eu falei? Quando eu jogo uma moeda, eu não posso, por exemplo, dizer que vai cair cara na face voltada para cima, mas eu posso dizer que vai sair cara ou coroa. E essas possibilidades que a gente tem de ocorrência para o experimento é o que a gente chama de espaço amostral. Então, o espaço amostral são todas as possibilidades que eu tenho de ocorrência para um experimento aleatório. No exemplo do dado, se eu jogar o dado, o meu espaço amostral vai ser 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos ou 6 pontos. Ou seja, o meu espaço amostral vai de 1 a 6 pontos. Bem, para que exista a probabilidade, tem que ter um experimento aleatório, tem que ter um espaço amostral e tem que ter um evento. E o que é o evento? É o que eu quero que aconteça para calcular minha probabilidade. Vou te dar um exemplo. Lembra do dado, que pode sair de 1 até 6? Eu podia dizer o seguinte: qual é a probabilidade de que na face voltada para cima saia um número múltiplo de 2? Então, o meu evento é que quando eu jogue o dado, quando eu lance o dado, saia número que seja múltiplo de 2. E de 1 a 6, os múltiplos de 2 vão ser 2, 4 e 6, ok? Então, o evento é o que eu quero que aconteça dentro do meu experimento aleatório, dentro do meu espaço amostral, para que aconteça a probabilidade. A gente costuma sempre dizer que o evento é um subconjunto do espaço amostral. E por que isso? Porque o evento está sempre incluso dentro do espaço amostral. Para a gente encontrar o evento, a gente precisa ter o espaço amostral, ok? Bem, agora que a gente já sabe que é um experimento aleatório, o que é um espaço amostral e um evento, a gente vai aprender a calcular uma probabilidade. Para calcular probabilidades, a gente usa a seguinte fórmula quando a probabilidade é uma probabilidade simples. Está aqui na nossa tela. P de A igual a N de A dividido por N de S. Traduzindo, está escrito aqui o seguinte: a probabilidade de ocorrência do evento A é igual ao número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral S. Então deu para perceber que eu chamei o evento de A. Para nomear o evento, a gente pode usar qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto, já que é um conjunto e conjuntos se nomeiam por letras maiúsculas do alfabeto, exceto o U e o S. Geralmente a letra U e a letra S elas são usadas para indicar o espaço amostral, para indicar o universo. O U, porque vem de universo, e o S, porque essas fórmulas matemáticas, grande parte delas são derivadas da língua inglesa. Então, em inglês, espaço é space, ou seja, começa com S. Então, a gente costuma usar o S para indicar também o espaço amostral. Ou o U, quando a gente chama esse espaço amostral de universo, o conjunto universo, ok? O que é que nós vamos aprender a fazer agora? Agora que a gente já sabe que é um experimento aleatório, o que é um espaço amostral, um evento e como calcular uma probabilidade, a gente agora vai calcular probabilidades. E vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, que diz assim:
Numa caixa há bolas numeradas de 1 a 30. Retirando-se uma dessas bolas ao acaso, qual é a probabilidade da bola retirada ser uma com um número múltiplo de 5? Então o que é que ele diz? Tem uma urna e dentro dessa urna eu tenho bolas que estão numeradas de 1 até 30. Eu vou pegar uma dessas bolas. O que ele quer saber é qual é a probabilidade dela ter um número que seja múltiplo de 5. Lembra do espaço amostral? É a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, ó, o S. Né? Lembra que a gente pode dizer ele por S ou por U. Bem, se tem bolas numeradas de 1 a 30, o meu espaço amostral vai ser de 1 até 30. Vou escrever aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E a gente pode fazer o seguinte. Colocar aqui, ó, os 3 pontos indicando a continuação. E alguns números finais aqui, ó, 29 e 30. Ok? Então, eu já sei que o meu espaço amostral são as bolas que estão numeradas de 1 até 30. É óbvio, então, que o número de elementos do meu espaço amostral S são 30 elementos, já que eu tenho 30 bolas. Então, o que é que eu já achei? O espaço amostral, escrevi o conjunto que é o espaço amostral, e aqui, ó, indiquei o número de elementos desse espaço amostral, que a gente sempre indica assim, N, entre parênteses, S. Vamos para o evento. Como eu disse, o evento é o que eu quero que aconteça. E nesse caso aqui, o que eu quero que aconteça é o seguinte, que eu bote a mão lá dentro dessa caixa e sorteie uma bola que seja múltiplo de 5. De 1 a 30, quem são os múltiplos de 5? O próprio número 5. Aí vem, ó, 10, 15, 20, 25 e 30. Ou seja, de 1 a 30 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números que são múltiplos de 5. Então, o número de elementos do meu evento A é igual a 6. O que é que eu vou fazer agora? Se eu já tenho o número de elementos do meu espaço amostral e já tenho o número de elementos do evento, eu já posso calcular a probabilidade, que é dada por isso aqui, ó. A probabilidade de ocorrência do evento A é o número de elementos desse evento A dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral S, ok? Então eu vou ter, ó, probabilidade de ocorrência do evento A igual. Quantos elementos eu tenho no evento? 6. Ou seja, eu tenho 6 números de 1 a 30 que são múltiplos de 5. Está aqui, ó. Número de elementos do evento A. O espaço amostral tem 30 elementos. 6 sobre 30. Só que 6 e 30 são números que eu posso simplificar aqui, ó, por 6. Se eu dividir aqui em cima por 6 e aqui embaixo por 6, eu vou ter uma probabilidade de 6 por 6, que dá 1, e 30 por 6, que dá 5. Tão importante como encontrar a probabilidade é entender o que ela está dizendo. Como assim? Quando eu tenho uma probabilidade de 1 em 5, eu estou dizendo o seguinte, cada 5 vezes que eu tentar tirar uma bola dali, eu vou ter uma chance de que ela venha com um número múltiplo de 5, ok? Bem, se eu dividir aqui 1 por 5, eu vou encontrar a probabilidade decimal, que vai ser 0,2. Que quando eu multiplico o resultado dessa divisão por 100, eu chego na probabilidade percentual. Então, 0,2 vezes 100 vai dar uma probabilidade de 20%. Ou seja, existe 20% de chance de que se eu sortear uma bola dentro de uma caixa com bolas numeradas de 1 a 30, saia uma com número múltiplo de 5. Vamos para o nosso segundo exemplo. No lançamento simultâneo de duas moedas perfeitas, distinguíveis, qual é a probabilidade de serem obtidas pelo menos uma cara? É exatamente uma cara. Vê só. Uma coisa importante é a gente utilizar o chamado princípio fundamental da contagem, que a gente aprende lá dentro de análise combinatória, que é um dos temas que eu vou preparar uma aula aqui para a gente trabalhar de uma maneira bem clara esse tema. O princípio fundamental da contagem diz o seguinte: quando um experimento ocorre através de duas ou mais etapas, o número total de possibilidades de ele ocorrer é o produto entre as possibilidades de cada etapa. Vamos tentar botar isso aqui na tela para ver se a gente entende melhor o que eu acabei de falar. Eu não estou lançando aqui duas moedas, o meu experimento não é lançar duas moedas. Então vou colocar aqui, ó, minha primeira etapa é lançar a primeira moeda. Está aqui. Primeiro é lançar a primeira moeda. Minha segunda etapa é lançar minha segunda moeda. Quando eu lançar aqui minha primeira moeda, pode acontecer duas coisas. Ou sai cara ou sai coroa. Então aqui eu tenho duas possibilidades, ok? Quando eu lançar aqui a segunda moeda,
eu também vou ter duas possibilidades. Ou sai cara ou sai coroa. Então, se eu multiplicar aqui, ó, as possibilidades entre cada etapa, do primeiro e do segundo lançamento, eu vou ter 2 vezes 2, 4. O que é que esse 4 aqui indica? O número de elementos do meu espaço amostral. Então, a gente pode sim usar o princípio fundamental da contagem para determinar quantos elementos eu vou ter no meu espaço amostral. Só que agora a gente precisa escrever esse espaço amostral. A gente já sabe que tem 4 elementos, mas quem são esses elementos? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar aqui o C para representar cara e vou usar aqui o K para representar coroa. E aqui vai estar o nosso espaço amostral S. Ó. Eu posso jogar essas duas moedas e pode acontecer o seguinte, ó, sair cara e cara. Então já tem um elemento dos 4. Eu posso jogar essas moedas e pode acontecer de sair cara na primeira, coroa na segunda. Eu já tenho o meu segundo elemento do meu espaço. Eu posso lançar essas moedas e pode sair coroa e coroa. Eu tenho o terceiro elemento. Ou eu posso lançar essas moedas e pode sair coroa e cara. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 elementos, como eu determinei aqui pelo princípio fundamental da contagem. Então, o número de elementos do meu espaço amostral S é 4, ok? Vamos agora calcular os eventos, ou a probabilidade de ocorrência dos eventos. Na letra A, ele fala o seguinte, ó, qual é a probabilidade de sair pelo menos uma cara? Tem uma coisa importante aí, ó. Quando a gente fala pelo menos uma, não quer dizer que só tenha que ter uma. Pode ter uma ou mais de uma. Né? Se tem duas, tem pelo menos uma. Então eu vou olhar aqui para o espaço amostral. Como aqui tem cara e cara, tem pelo menos uma. Então aqui, ó, meu evento A começa aqui com o elemento cara e cara. Ok? Aqui, ó, C e K tem pelo menos uma. Ok? Aqui não tem pelo menos uma, porque são duas coroas. E aqui coroa e cara tem pelo menos uma. Coroa e cara. Então, ó, dos 4 elementos do meu espaço amostral, tem 3 que tem pelo menos uma cara. Então, o número de elementos do meu evento A é igual a 3. Aí eu vou para a probabilidade. Ó. A probabilidade de ocorrência do evento A é o número de elementos do evento A sobre o número de elementos do meu espaço amostral S. Ok? Então, eu vou ter probabilidade de A igual a 3, que é o número de elementos do evento, pelo número de elementos do espaço, que é 4. Se eu dividir 3 por 4, eu vou encontrar isso aqui, ó, 0,75. Que quando eu faço vezes 100, dá uma probabilidade de 75%. Ou seja, existem 75% de chances de que eu jogue duas moedas e saia pelo menos uma cara. Vamos agora para a letra B, que diz assim, ó. Qual a probabilidade de que saia, agora mudou, ó, exatamente uma cara. Quando eu uso essa expressão exatamente, só pode ter uma, ok? Exatamente uma cara quer dizer que eu só posso ter aqui no meu evento uma cara. E aí eu vou analisar. Nesse elemento eu não tenho exatamente uma cara, eu tenho duas. Aqui, ó, eu tenho exatamente uma cara, então está aqui meu primeiro elemento, C e K. Aqui eu tenho duas coroas, não pode ser considerado meu evento. E aqui eu tenho exatamente uma cara, que é coroa e cara. Então, o que é que acontece? Dos meus 4 elementos, eu tenho 2 que tem exatamente uma cara. Aí eu venho aqui, ó, como eu chamei aqui de evento B, agora eu tenho a probabilidade de ocorrência do evento B, que vai ser o número de elementos do evento B dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral S. Então, a probabilidade de ocorrência do evento B vai ser de 2 em cada 4. Simplificando aqui, ó, por 2 e aqui por 2, isso aqui vai dar 1 em cada 2, ok? Então, cada 2 vezes que eu jogar essas duas moedas, existe uma chance de que saia exatamente uma cara, ok? Dividindo por 2, eu chego na probabilidade decimal, que é 0,5. E quando eu multiplico 0,5 por 100, eu chego na probabilidade percentual, que vai ser de 50%. Então, existem 50% de chances de que eu lance duas moedas e saia exatamente uma cara. Vamos para o nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte.
No lançamento simultâneo de dois dados, qual é a probabilidade que os números que saem nas faces voltadas para cima tenham soma igual a 7? Vamos partir do princípio fundamental da contagem, que é importantíssimo para a gente encontrar o número de elementos do espaço. Então, veja só, eu vou jogar dois dados. Então, vou botar aqui, ó, primeiro dado e aqui o segundo dado. Quando eu lançar esse primeiro dado, o que é que vai ocorrer? Tem 6 possibilidades, que é cair de 1 até 6 pontos. Ok? Quando eu jogar aqui o segundo dado, também tem 6 possibilidades, que é cair de 1 a 6 pontos. Se eu fizer aqui, ó, 6 vezes 6, eu vou ter 36. O que é esse 36? É o número de elementos do meu espaço amostral quando eu lanço dois dados. Ok? Que para facilitar a nossa vida já está aqui do lado. Ó. O nosso espaço amostral quando eu lanço dois dados é 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, isso até 6 e 6. Ok? Então, eu já tenho o espaço amostral e já tenho o número de elementos desse espaço. A pergunta: quando eu lanço esses dois dados, qual é a probabilidade de que a soma que eu obtenha neles seja igual a 7? Aí vê bem, se eu olhar aqui, eu tenho ó, 1 e 6, que dá soma 7. Eu tenho 2 e 5, que dá soma 7. Eu tenho 3 e 4, que também dá soma 7. Eu tenho 4 e 3, que dá soma igual a 7. Eu tenho 5 e 2, que dá 7. E 6 e 1. Então, eu já posso vir aqui ó, e escrever os elementos que compõem, colocar aqui ó, o meu evento, que eu vou chamar de A. Então, no meu evento A, eu vou ter ó, 1 e 6, que dá 7. Eu vou ter 2 e 5, que dá soma igual a 7. Eu vou ter 3 e 4. Eu vou ter 4 e 3. 5 e 2. E 6 e 1. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos nesse espaço amostral de 36, que a soma é igual a 7. Então, o número de elementos do evento A vai ser 6. Está aqui, ó. Aí eu já posso partir para a probabilidade. Ó. A probabilidade de ocorrência do evento A é o número de elementos de A sobre o número de elementos do meu espaço amostral S. Ok? Então, eu vou ter ó, probabilidade do evento A igual pares que a soma dão 7. Eu tenho 6. Está aqui, ó, para um espaço de 36. Só que 6 e 36, e é sempre interessante simplificar, eu posso simplificar aqui ó, por 6. E aí a minha probabilidade vai passar a ser de 1, já que 6 por 6 é 1, e 36 por 6, 6. Ou seja, cada 6 vezes que eu jogar esses dois dados, existe uma chance de que os números que estão nas faces voltadas para cima dê soma igual a 7. Se eu dividir 1 por 6, eu vou obter aqui como resposta 0,16666, que vezes 100 me dá uma probabilidade de 16,666%. E aí eu posso arredondar, ó. Posso fazer o seguinte: como aqui é maior do que 5, essa casa que está após a vírgula, eu posso acrescentar uma unidade aqui antes. Então, minha probabilidade vai ser de aproximadamente 17%. Ou seja, quando eu lanço dois dados, existe a chance de 17% de que nas faces voltadas para cima eu tenho soma igual a 7. Vamos aqui para o nosso último exemplo. Um casal planeja ter exatamente 3 filhos. Qual é a probabilidade de que exatamente uma criança seja do sexo masculino, pelo menos uma criança seja do sexo masculino? Vamos usar novamente aqui ó, o princípio fundamental da contagem. Bem, como vão ser 3 filhos, eu vou botar aqui ó, primeiro filho, segundo filho e aqui ó, o terceiro filho. Quando esse primeiro filho aqui nascer, tem duas possibilidades, ele ser do sexo masculino ou feminino. Quando o segundo filho nascer, também existem duas possibilidades, ele ser do sexo masculino ou feminino. E quando o terceiro filho nascer, também existem duas possibilidades, que é ele ser do sexo masculino ou feminino. Aplicando o princípio fundamental da contagem, se eu multiplicar aqui as possibilidades entre as etapas, eu vou ter 2 vezes 2 aqui, ó, 4, e 4 vezes 2, 8. Já sei o seguinte,
O meu espaço amostral vai ter que ter 8 elementos. Mas quem vai ser esse espaço? Vamos escrever ele aqui, ó. S. Pode acontecer o seguinte. Se eu chamar M de masculino, eu posso ter 3 filhos aqui com sexo masculino. Ok? Mas pode acontecer também o seguinte. Eu ter 2 filhos com sexo masculino e um com sexo feminino. Ou ainda, o primeiro com sexo masculino, 2 com sexo feminino. E por fim, eu posso ter o primeiro com sexo masculino, o segundo com sexo feminino e o terceiro aqui com sexo masculino. Mas também pode acontecer o seguinte. Eu não tive aqui 3 crianças do sexo masculino, eu posso ter 3 aqui do sexo feminino. Ou ainda posso ter 2 do sexo feminino e uma do sexo masculino. Ou ainda uma do sexo feminino e 2 do sexo masculino. E para terminar, pode ter aqui uma do sexo feminino, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino. Lembra que eu disse que o meu espaço amostral tem 8 elementos? Então aqui os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o número de elementos do meu espaço amostral é 8. Vamos agora para as probabilidades. A primeira. Qual é a probabilidade de que exatamente uma criança seja do sexo masculino? Então preste atenção. Ele falou exatamente uma. Seja do sexo masculino. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar no espaço amostral e procurar, para esse evento aqui que eu vou chamar de A, todos os trios de crianças onde exatamente uma seja do sexo masculino. Só uma, né? Como é exatamente uma, só pode ter uma. Então aqui não pode, porque tem 3. Aqui também tem 3. Opa, aqui já tem. Só tem uma com sexo masculino. Então meu primeiro elemento vai ser M, masculino, feminino, feminino. Ok? Aqui não pode, tem 2. Aqui não pode, porque não tem nenhuma do sexo masculino. Opa, aqui tem mais um elemento. Tem feminino, feminino e uma do sexo masculino. Então tá aqui, F, F, M. E meu terceiro elemento tá aqui, já que aqui tem 2, né? Aqui tem uma, F, M, F. Então, os pares onde eu tenho exatamente uma criança com sexo masculino são masculino, feminino, 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 masculino e feminino, masculino, feminino. Então, dos 8, eu tenho aqui, 3, ok? Então, a minha probabilidade de ocorrência do evento A vai ser de 3 para um espaço de 8. Se eu dividir 3 por 8, eu vou encontrar 0,375, que vezes 100 dá uma probabilidade de 37,5%. Ou seja, existe 37,5% de chances de que uma criança dessas 3 tenha o sexo masculino. Vamos agora para a letra B. No evento B, ele diz o seguinte. Qual é a probabilidade de que pelo menos uma, e aí vê só, de novamente vem a expressão pelo menos. Lembra que quando eu digo pelo menos uma, tem que ter no mínimo uma, mas nada impede que tenha 2 ou 3, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Vou olhar para o espaço amostral e listar aqui todos os elementos onde pelo menos uma criança tem o sexo masculino. Aí eu começo aqui, Aqui tem 3. Se tem 3, tem pelo menos uma. Então, meu primeiro elemento é M, M, M. Aqui tem 2, então tem pelo menos uma do sexo masculino, M, M, F. Aqui tem uma, né? Então, M, F, F. Aqui, tem 2, então tem pelo menos uma. Então tá aqui, M, F, M. Aqui embaixo tem nenhuma, então não pode entrar no meu evento. Tinha que ter pelo menos uma do sexo masculino. Aqui, FFM também entra, tem pelo menos uma, né? Aqui, o M. FMM também entra. E por fim, FMF, que também tem pelo menos uma. Então, dos 7 elementos do meu espaço amostral, ou melhor, dos 8 elementos do meu espaço amostral, tem 7 que tem pelo menos uma criança do sexo masculino. Eu venho aqui, a probabilidade de ocorrência do evento B vai ser 7 para um espaço amostral de 8. Se eu dividir 7 por 8, eu vou ter 0,8.
875, que me dá uma probabilidade de 87,5%. Ou seja, existe 87,5% de chances que pelo menos uma dessas 3 crianças tenha o sexo masculino. Bom, galera, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo e principalmente de se inscrever no nosso canal para ficar informado sobre tudo o que acontece aqui no Smart Groups. Se você já curtiu, deixou seu like, se inscreveu no nosso canal, até o nosso próximo encontro. Foi mais uma vez, galera, um imenso prazer estar com você.